Quanto ao controle reprodutivo, da mesma forma, né? O que um controle reprodutivo objetiva, né? Estabelecer distribuição de parto, reduzir intervalo de parto, etc. Tá? Mas qual é o foco? O controle reprodutivo é a consequência de tudo que nós falamos antes. Manejo alimentar, resfriamento de vaca, manejo de coxo, score de fezes, relação gordura-proteína do leite, tudo que a gente fizer. O reprodutivo simplesmente a fotografia, deu certo ou deu errado. Tá? Mas toda vez que o reprodutivo está bom, as casinhas estão cheias, né? Os teleirinhos nascem saudáveis, né? E aqui está a reposição da fazenda, que nós temos que recriar isso aí direito, colocar na linha de produção, mas não perder isso aí para um deslocamento de amamose, por exemplo. Né? Pensar que as novilhas podem vir a ser um excedente de fonte de renda, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Tá? E a sucessão familiar, ou seja, renovação da mão de obra no campo. Tá? Nós não podemos chegar a ponto de ficar com uma redução absurda, né? Como na Europa, em torno de 3 a 4% no meio rural. A região de Beltrão aqui está com 14%, para o pessoal ter ideia. Né? Então, se eu capacitar o jovem na administração da empresa, eu vou auxiliar os pais a fazer a transição sem medo. Se eu ensinar os pais a remunerar os filhos também, quando eles trabalham na atividade, é a maneira dos jovens aprender a administrar, né? A primeira gestão da vida é o seu saláriozinho do mês. E aí evitar que muitos alunos que a gente tem da faculdade mesmo lá, que acabam cursando e vão trabalhar de funcionário de outros lugares, de outras empresas, porque não houve esse espaço para sucessão. Tá? Essas fotos aqui é de um casal, né, de jovens que está na fazenda tocando, e então não é outra coisa que não só a realidade que a gente vive, né? E por fim, tá? O controle financeiro, tá? O que é isso? O produtor precisa saber onde está indo o dinheiro dele, e essa é a função do técnico na gestão, determinar com ele os custos de produção, achar a melhor receita sobre o custo alimentar, evitar investimentos que não estejam adequados ao momento financeiro, criar, de fato, um prolabore aos produtores, tá? Eles não fazerem retiradas de dinheiro, mas eles têm um prolabore para você poder fazer uma reserva para depreciação de equipamento que vai acontecer, e identificar outras fontes de renda que tu pode botar na propriedade, né? Então, se tu diminuir mortalidade, tu consegue, às vezes, fazer aproveitamento para terminação de macho, que agora está valendo bastante, né? Vender os animais em condição, não vender os animais para fazer farinha, muitas vezes, que é o que acontece. Né? Então, a gente tem bastante coisa a pensar em relação ao controle financeiro. Aqui, ó, um pequeno exemplo de planilha, né? E essa propriedade aí já tem 21 anos de acompanhamento com planilha mensal, onde a gente consegue, ao final de uma visita, onde o manejo com os animais representa no máximo 30%, a gente tem aquele 70% de tempo para conversar, discutir, planejar, né? Buscando um resultado melhor para o próximo mês, para o próximo semestre e o resultado do ano. Valmir, o bacana desse acompanhamento financeiro também é que você possibilita o produtor a ver o que é que ele está perdendo, aonde ele está perdendo, e você possibilita dar alternativa para ele melhorar, né? Então, eu acho esse controle financeiro, apresentar ele para o produtor, mostrar quais são os pontos fracos da propriedade, aonde é que dá para crescer. Acho isso muito importante e, infelizmente, pelo que a gente percebe, bem pouco feito. E, muitas vezes, quando feito de forma errônea. Então, que acaba prejudicando também. Concordo contigo, tá? Hoje, ferramentas não faltam, sabe, Jorge? Tem aí muitos programas, muito software, tá? Isso aqui é uma planilha de Excel básica que a gente vem adaptando e melhorando ela a cada ano. O interessante é a discussão, tá? A discussão em cima de números reais faz com que a planilha sirva tanto de acelerador, motivador, como também de freio, para evitar investimentos, né,
investimentos desnecessários, tá? Condições totalmente, momentos equivocados para a fazenda, que não deveriam ser aquele momento de fazer investimento, né? Ou então pensar numa alternativa, um plano B, para atingir o mesmo resultado. Então, a planilha, ela visa isso, auxiliar, né? Auxiliar o produtor, né? Esclarecer, mostrar para ele aonde que está, quais os percentuais que estão puxando a rentabilidade dele para baixo, né? Você também mostrar a viabilidade de, por exemplo, trabalhar com propriedades certificadas, né? Que aquele custo de investimento, aquele investimento sobre exames, na verdade vai trazer um retorno enorme para ele, por estabilidade, por segurança, né? Da saúde dos animais. Isso aí tem uma possibilidade de agregar valor futuramente nos animais também, né? São várias as alternativas que a gente tem para discutir em cima de uma planilha, desde que se trabalhe em cima de dados e não de suposições, né? Então a gente coloca esses pequenos exemplos aí para estimular uma discussão. Aqueles colegas que estão entrando no mercado de trabalho agora, aqueles colegas que já estão no mercado de trabalho há mais tempo, tem em vista isso. Cada fazenda que você está tendo a oportunidade de entrar, o produtor está colocando não só o rebanho na tua mão, ele está colocando os sonhos dele, as esperanças da família, a continuidade do negócio, está colocando aquela visão positiva, que muitas vezes ela está negativa naquele momento, mas aquela visão, ele está tentando ver se existe uma positividade nessa situação de fazenda, para que ele possa olhar para os filhos e dizer para o filho que a atividade leiteira não é só sofrida, que não é de pouco dinheiro, que não sobra nada, que o produtor é explorado, mas mostrar para o jovem assim, ó, olha, se tu ficar aqui, tu vai ter uma qualidade de vida, tu vai trabalhar bem, tu vai ser dono do teu negócio, tu vai poder administrar e crescer de forma infinita isso aqui, porque nós não trabalhamos com cota, nós não trabalhamos com bloqueio nenhum de expansão, né? Na produção no Brasil não temos isso, como na Europa tem cota para você respeitar. Aqui não tem. Então, hoje, uma propriedade, que nem exemplos que eu citei, de propriedades pequenas, de 10 hectares, que há anos atrás tinham 1.000 litros de leite por mês, hoje está com 40 e poucos mil litros de leite por mês, é exatamente o exemplo de que você pode crescer e não tem tamanho para crescer, né? Se nós quisermos botar a meta de 50 mil litros de leite por hectare ano, vamos atrás da meta. O importante é que, ao final dessa planilha, lá embaixo, né, ao final dela, existe uma coisa chamada lucro, tá? Tem que dar resultado financeiro aos produtores. Isso é extremamente importante. E aí tu vai olhar, quando esse lucro aparece, tu vai ver que todas as tecnologias que estão acima, né? Ou seja, a compra de alimento, o uso da reprodução, o uso das biotecnologias de reprodução, o uso de alguns aditivos quando necessários, o uso do resfriamento, a qualidade de cama, tudo que tu fez acima valeu a pena, tá? Esse é o que o produtor tem que enxergar na última linha da planilha. Deu lucro, minha família está segura, eu tenho reserva, tá? E estou preparado para adversidades como ocorreram nos últimos 2 anos com a parte climática. Certo, Joyce? Exatamente. É realmente evidenciar essas possibilidades, né? Que às vezes andam muito mascaradas no campo, né? Para o jovem, principalmente. Então, bem bacana, bem interessante esse trabalho. Acredito que com a tecnificação mesmo do corpo técnico que está iniciando e indo ao campo, essa tendência, né, do jovem conseguir, ou mesmo querer ficar no campo, vai começar a retornar, porque a gente passa por um período onde tem a escassez de jovem no campo, né? E muitas vezes está linkada a essa visão que o jovem tem de trabalho, trabalho, trabalho e não tem o retorno. Então, muito bacana esse trabalho, Valmir. Como eu te falo, o objetivo do trabalho, tá, para nós aqui é mostrar nesse momento para o pessoal assim, não é filosofia, não é utopia, acontece, tá? Isso existe. Então, o problema todo é a gente entender que todo trabalho, para começar, ele
ele demora um pouquinho, né? Mas os frutos aparecem. Tá? O produtor precisa saber que existe esse modelo de trabalho, né? Que outros colegas fazem por aí também, com certeza, né? Mas precisa ser divulgado esse modelo de visão, que não é um modelo onde o produtor vai se sentir sempre espoliado, né? E sim se sentir acolhido e saber que essa assistência técnica está vestindo a camisa da fazenda dele, tão preocupado quanto. Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você.